Bom, caros alunos, vamos começar agora, então, como combinado, né, efetivamente o curso. Então, a gente começa falando de números complexos, né, para depois a gente falar de variáveis complexas. Então, a gente vai começar a trabalhar com números da forma A mais BI. E vamos entender o que significa esse número aí. Antes, a gente vai falar um pouquinho da história, né? Como é que surgiram e por que esse nome. Acho importante saber isso, além de ser extremamente interessante, claro, mas é importante para que a gente tenha um bom conceito sobre esses números complexos, que embora muita gente pense que é abstrato, que não serve para nada, a gente entendendo um pouco o contexto de onde vieram, a gente vai entender a grande utilidade desses números. Né? Então, as pessoas acham que eles vieram da resolução de uma equação de segundo grau, porque aparecia a raiz quadrada negativa. Na realidade, não foi isso. Eles vieram a partir de uma tentativa de resolver equações do terceiro grau. Usar, obviamente, radicais para tentar resolver uma equação do terceiro grau. Assim como a gente tem a fórmula de Bhaskara para a equação do segundo grau, havia uma tentativa de se resolver equações do terceiro grau. Então a gente pode dividir o aparecimento e a discussão de números complexos em três fases. A primeira vem com a resolução das equações cúbicas por meio de radicais, e alguns pesquisadores tentaram criar fórmulas para resolver essa equação cúbica. A busca de uma solução para essa equação abriu espaço para o surgimento de números que ainda não eram considerados legítimos. Né? E aí o desenvolvimento da matemática durante os séculos 17 e 18, quando esses números foram designados como imaginários, depois a gente vai ver por que isso, e os matemáticos passaram a operar com eles sem se preocupar com seu estatuto próprio. Na realidade, eles surgiram e aí não houve grande formalismo, como sempre, e apenas operações. E com o passar do tempo, começaram a aparecer trabalhos buscando uma representação geométrica dessas quantidades ditas imaginárias, que o melhor nome na realidade nem é esse, e aí lançaram as bases para que a gente pudesse ser fundado um novo cálculo sobre esses objetos. Cálculo diferencial integral também, né? Além do cálculo comum, tinha o cálculo diferencial integral. Em 1545, quer dizer, o Brasil estava nascendo, pouco tempo depois do descobrimento, o Cardano tentou resolver a equação cúbica, x ao cubo igual a 4 mais 15x, e ele sabia que 4 era uma raiz. Se você substituir o 4 ali, vai ver que dá certo. E ele usou uma regra de um pesquisador anterior, na realidade de pesquisadores, né, anteriores, Dalferro e Tartaglia, e chegava na expressão que aparecia uma raiz quadrada de menos 121. E ele queria que essa conta desse 4, porque era justamente a esperança. Só que chegou nesse número raiz de menos 121. Como é que essa soma aí vai dar 4, né? Então foram necessários ainda mais 25 anos para que o Bombelli, engenheiro hidráulico nascido em Bolonha, na Itália, tivesse uma ideia para resolver o impasse operando com as quantidades na forma A mais B raiz de menos 1, sob as mesmas regras dos números reais, com a propriedade de que raiz de menos 1 ao quadrado daria menos 1. Muito cuidado aí que não é raiz, não é o menos 1 que está ao quadrado. Quem está elevado ao quadrado é a raiz de menos 1. E aí, até então, essa história de raiz quadrada de número negativo não existiria. E aí, então, surgiu como trabalhar com essa raiz quadrada de menos 1. Nesse momento, eu já chamo a atenção para o seguinte. Raiz de menos 1 parece estranho, claro, assim como raiz de 2
Se você parar para pensar, também é estranho. Imagina que você tem um triângulo retângulo, um dos catetos mede 1, outro cateto também mede 1. Quer dizer, você foi com a régua, mediu 1 centímetro, por exemplo, pegou essa mesma régua, mediu 1 centímetro no outro cateto. Na hora que você vai calcular a hipotenusa, dá raiz de 2, que você não consegue medir com a régua. Uma coisa maluca, que os matemáticos ficaram muito tempo tentando entender, como é que pode ser medir um cateto com a régua, medir o outro cateto com a régua e a hipotenusa você não consegue medir. E aí, bom, é um número irracional, que também é esquisito. A gente consegue entender o que é 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Mas o que é a raiz de 2 elevado a 1,3, por exemplo? Então, essas coisas chamaram a atenção no decorrer dos anos e até hoje pode parecer estranho, mas aparece esse raiz de menos 1 é um número, como qualquer outro desses aí que a gente está discutindo. Então não tem o que olhar para o raiz de menos 1 como se fosse uma coisa esquisita. Não é um número como qualquer outro. Ah, mas não é palpável. Como é que eu vou pedir raiz de menos 1 quilos de batata no comércio? Sim, como é que você vai pedir raiz de 2 quilos de batata no comércio? Também não consegue. Ou como é que você vai pedir log independente de 2 elevado a 3,5 quilos de batata no comércio? É uma coisa esquisita, né? Então, eu quero dizer o seguinte: encarem esse número como qualquer um outro. É um número, certo? Bom, e aí outros personagens importantes deram contribuições, né, para esses números complexos, como o De Moivre, o Newton sempre, né, os irmãos Bernoulli, e o Euler, que fez um trabalho incrível também com números complexos. Ele foi um grande matemático, né? Seu nome sempre foi ligado a um número irracional, que a gente conhece, o número de Euler, que é aquele Ezinho, que é a base do E elevado a x, que vale 2,71828, etc., né? Faltaram os 3 pontinhos ali. E muitas das notações que a gente utiliza hoje em dia foram propostas por ele, pelo Euler. Então ele substituiu a raiz de menos 1 por i. Desculpa ali o substituindo, mas é porque o software acaba separando assim, eu não me preocupei muito com isso. O Euler passou a estudar números da forma a mais bi, onde a e b são números reais e i ao quadrado vale menos 1. Esses números são chamados de números complexos. Então, o chamado número imaginário, termo que se consagrou justamente com a expressão número complexo, deve ser uma passagem do livro Discurso do Método, de Descartes. Vocês devem conhecer esse livro, onde ele escreveu a seguinte frase: nem sempre as raízes verdadeiras, positivas ou falsas, negativas de uma equação são reais. Às vezes elas são imaginárias. Então, ele estava se referindo justamente a uma raiz quadrada de um número negativo, dizendo que não era um número real. Como não era real, seria imaginário. Mas ficou ruim, né, esse termo, e o complexo se adapta melhor. Bom, a total formulação dos números complexos foi feita só em 1833 e há diferentes formas de a gente definir um número complexo. E nesse texto a opção é definida da forma mais simples e objetiva, que é o seguinte: um número complexo Z é um número escrito na forma A mais BI, onde A e B são números reais e I é raiz quadrada de menos 1, chamada a unidade imaginária. Então a gente vai olhar para o complexo como um número, como qualquer outro, escrito dessa forma, A mais BI, onde A e B são números reais. O número real A é chamado da parte real, e o número real B é chamado de parte imaginária de Z. Muito cuidado com isso. A parte imaginária não é BI, a parte imaginária é só o B. Então o número complexo é a parte real mais I vezes a parte imaginária. A parte imaginária de um número complexo é um número real. Presta atenção nisso.
Então a gente pode escrever Z igual a mais BI ou parte real de Z mais parte imaginária de Z vezes Z. Exemplos: 1 menos 2i, raiz de 3i, meio menos ln de 5i. Bom, dados dois números complexos, A1 mais B1i e A2 mais B2i, a gente define as seguintes operações. Adição. Como é que eu somo dois números complexos? Eu somo as partes reais e somo as partes imaginárias. Multiplico por i. Então, estou somando esses dois, fica A1 mais A2, a parte real, e B1 mais B2i, mais B2, B1 mais B2 é a parte imaginária. Como é que eu multiplico? Uso a distributividade. A1 vezes A2, mais A1 vezes B2i, mais A2 vezes B1i, mais B1 vezes B2, vezes i ao quadrado. Mais i ao quadrado é menos 1. Então fica menos B1, B2. Então é só usar a distributividade e eu chego a esse resultado. Propriedades. Quaisquer complexos, A1 mais B1i, A2 mais B2i, A3 mais B3i, vale o seguinte. Comutatividade, a ordem das parcelas não altera a soma. Associatividade, não importa quem eu somo primeiro, no final vai dar sempre uma coisa, multiplicação também. Distributividade, vale, né? E também vale as seguintes propriedades: elemento neutro, aditivo, existe o elemento neutro, existe a identidade multiplicativa, qualquer número complexo multiplicado por 1 dá o próprio número, existe o elemento simétrico, para todo número complexo tem o seu simétrico, então que a soma dele com o simétrico dá o elemento neutro, tem inverso multiplicativo, dado o número complexo, ele tem inverso e ele vezes o inverso dá 1. Então, com essa operação e essa propriedade, o conjunto dos números complexos constitui um corpo, assim como o corpo dos reais. Se eu zerar a parte imaginária, eu identifico complexo como um número real. Então, o corpo R é visto como um subconjunto dos complexos. A subtração dos dois complexos é definida assim. Né? Como é que é Z1 menos Z2? Eu pego um número complexo e somo um simétrico do Z2. No fim das contas vai ficar, subtrai as partes reais e subtrai as partes imaginárias. E a divisão é definida, Z1 dividido por Z2 é Z3, tal que Z2 vezes Z3 dá Z1. É a própria definição de divisão. Não falei em conjugado, não falei nada disso. Tem uma maneira prática de fazer essa divisão, mas a gente ainda não viu isso. Então, por exemplo, escrever na forma A mais BI os seguintes números complexos. Por que eu falo escrever na forma A mais BI? Porque essa é uma coisa complicada de se falar. Por exemplo, se eu vir e falar assim, multiplique 4 vezes 5, você coloca lá 4 vezes 5. Né? Todo mundo sabe que o resultado dá 20, mas é meio estranho eu mandar dar um resultado assim, né? Provar isso. Ou então, por exemplo, eu obtenho na conta 2/4. Aí a pessoa sai desesperada e quer simplificar para dar meio. E aí eu faço a pergunta: por que você tem que simplificar? Quem mandou você simplificar? Quer dizer, você não é obrigado a simplificar. Você simplifica quando você está no meio de uma conta para poder facilitar o resto das contas. Mas se for a resposta final, simplificou e acabou. Então, se eu quiser colocar como resposta 2/4 ou meio ou 4/8, eu coloco. Todas elas são iguais. Então, para evitar essas coisas, eu simplesmente dizer multiplique fica estranho. Eu podia multiplicar e deixar só indicado e tal. Mas aí, quando a gente é específico e diz assim, escreva na forma A mais BI, eu quero que faça a conta até o final, colocando na forma direitinho. Então, para multiplicar, eu vou aplicar distributividade. Então, vai ser meio vezes 2, menos meio vezes 3/5i, mais 5i vezes 2, menos 5i vezes 3/5i. Dá 1, menos 3/10i, mais 10i, menos
3i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, fica mais 3, 97, aqui 100 menos 3 menos 97 décimos, 4 menos 97 décimos i. Está na forma mais b. 3 menos 5i elevado à quarta. Vou fazer 3 menos 5i ao quadrado. 3 menos 5i ao quadrado. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 9 menos 30i. I ao quadrado é menos 1, dá menos 25. Menos 16 menos 30i, 16 mais 30i ao quadrado. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Faça as contas. Tá aí. Bom, o corpo dos complexos não é ordenado. Isso é fundamental para a gente. Prestem muita atenção nisso. Uma coisa é o conjunto dos números complexos. Outra coisa é o corpo dos números complexos. Então vamos começar a falar sobre isso. O conjunto dos números reais é um conjunto ordenado, bem como é um corpo. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho simplesmente um conjunto de números. Não defini operação nenhuma para eles. Se eu definir operações e as suas propriedades, como todas aquelas que eu defini lá antes, elemento neutro, inverso, simétrico, etc., eu digo que esse conjunto constitui um corpo. No caso dos reais, se eu olho para os reais como um conjunto, eu crio uma ordem, 2 é menor que 3, 3 é menor que 4, 1,2 é menor que 1,3, e assim vai. E eu continuo mantendo todas aquelas propriedades que a gente discutiu de corpo. Então eu digo que os reais é um corpo ordenado. Nos complexos, o conjunto simplesmente, o conjunto dos números complexos, eu invento a ordem que eu quiser. Mas ele como corpo não pode ser ordenado. Ou seja, interessa para a gente trabalhar com corpo por causa das propriedades. E para manter essas propriedades, eu não posso dizer, por exemplo, que i é positivo. Não faz sentido isso. Ou que menos i é negativo. Ou que i é maior que menos i. Não existe isso. Ou que 2 mais i é maior do que i. Não é. Não existe essa relação de ordem. Antes da gente tratar disso, vamos discutir o que é a ordenação de um conjunto. Um conjunto é ordenado se está definido esses elementos uma relação de ordem, ou seja, uma relação x menor que y, com as seguintes propriedades. Ou um é maior que o outro, um é menor que o outro, um é maior que o outro, ou um é igual ao outro. Transitividade. Se x é menor que y e y é menor que z, então x é menor que z. Uma forma de verificar é a seguinte, que o corpo dos complexos não é ordenado. Vamos supor que i é positivo, segundo a regra. Mas o produto dos números positivos é positivo. Logo, i vezes i igual a menos 1 tinha que ser positivo. E não é verdade. Se considerarmos i negativo, vamos ter que o produto de dois números negativos vai resultar num número também negativo. Por quê? O i negativo, um número negativo vezes outro número negativo, deveria dar positivo. Mas é i vezes i, é i ao quadrado, que é negativo. Quer dizer, o negativo com o negativo tinha que dar positivo. E agora o negativo com o negativo está dando também negativo, está dando menos 1. Então, se o i é positivo, o produto deles teria que dar positivo, mas dá menos 1. Se é negativo, o produto deles também deveria dar positivo, mas está dando negativo. Ou seja, não existe essa relação de ordem. Então se eu pensar num módulo, que a gente nem falou sobre isso ainda, mas algumas pessoas perguntam. Aí eu faço a pergunta para vocês. Peguem dois complexos, 1 mais i e 1 menos i. O módulo de 1 mais i é raiz de 2, o módulo de 1 menos i também é raiz de 2. E aí eu só tenho três possibilidades. Um é maior que o outro, um é menor que o outro, um é igual ao outro. Se eu olhar o módulo, raiz de 2 é igual a raiz de 2. Eu vou dizer que um é igual ao outro. 1 menos i é igual a 1 mais i? Não. Então não existe relação de ordem nos complexos.
Não faz sentido dizer que menos i é menor do que i. Não faz sentido. Bom, igual a vetores, né? Não faz sentido dizer que um vetor é menor que o outro também. A gente não usa isso. Bom, vamos parar por aqui. Essa é a parte 1 do primeiro capítulo. Logo depois eu vou falar sobre a segunda parte desse capítulo. Qualquer dúvida, entre em contato.